Este relato ocorreu com o meu tio, irmão da minha mãe. Na época, a minha família morava em uma cidade do interior do Mato Grosso do Sul. O meu tio tinha apenas 13 anos e morava com seus pais e irmãos em um sítio meio isolado. Na época, nesta região não tinha luz elétrica. Então, as crianças iam dormir cedo e no outro dia acordavam cedo com muita energia para gastarem. O meu tio era o mais velho dos irmãos e sempre foi um garoto saudável e muito hiperativo. Também era amoroso com os pais e cuidava dos irmãos mais novos. Certo dia, em época de São João, havia uma festa junina em uma fazenda que ficava a uns 2 quilômetros do sítio da minha família. E a minha família foi convidada. E assim todos foram. Assim que chegaram, havia muitas outras famílias ali. Todos comeram, beberam, dançaram e se divertiram. O meu tio logo conheceu uns amigos, alguns outros garotos da mesma idade que ele, e ficaram ali, soltando foguetes e bombinhas até tarde. Por volta de meia-noite, os meus avós se despediram do pessoal para irem embora, pois já estava muito tarde e as crianças pequenas já estavam dormindo. O meu tio, que se divertia com os garotos, pediu aos meus avós para deixarem ele ficar um pouco mais, pois ele queria continuar brincando com os garotos. E além do mais, a fazenda era perto do sítio. Naquela época, em roça, quem tinha 13 anos nem era mais criança. Já era homem e cuidava da família. Mas os meus avós estavam receosos de deixarem o meu tio voltar sozinho para casa, mesmo sendo perto, pois 2 quilômetros para quem mora em roça é como se fosse ali na esquina. Um dos pais dos garotos que estavam ali disse ao meu avô que poderia deixar o garoto, que quando ele fosse embora, ele levava o garoto na caminhonete até o sítio dos meus avós. Bem, neste caso, o meu avô deixou o meu tio ficar lá. Acontece que já eram 3 da manhã, quando este homem resolveu ir embora. Bem, como a caminhonete era a álcool, o motor congelou e ela não funcionou. Devido a isso, o meu tio teve que ir embora sozinho, a pé. Mas para ele não era problema. Além do mais, aquela região era um lugar pacato, aonde não ocorria crimes, e o seu único medo era cobras, que aliás ali tinha bastante. Bem, ele ia sozinho pela estradinha de terra, quase em escuridão total. O lugar só não era mais escuro devido à lua que clareava um pouco o caminho. Depois de um tempo andando, o meu tio escuta uma bufada de boi vindo de trás dele. Assim que ele olha, ele vê um animal negro, do tamanho de um boi, andando meio desengonçado, e estava se aproximando. Ele achou que talvez fosse uma vaca, e não deu muita bola, e continuou seu caminho. Mas aí, ele notou que aquilo andava muito rápido, e estava quase o alcançando. Ainda olhando para trás, o meu tio começou a correr. Mas foi aí que um animal quadrúpede se pôs de pé e começou a perseguir o meu tio. Ele, correndo e olhando para trás, acabou trupicando e caindo no chão. Aquela coisa simplesmente se aproximou dele, o cheirou e deu uma espécie de risada bem baixinha e muito aguda. Em seguida, se virou e foi embora. Entrou no mato e desapareceu. O meu tio ficou ali caído, em estado de choque, e só foi encontrado pelo seu pai, que retornava à fazenda para saber por que o filho ainda não havia voltado para casa. E assim,
o encontrou sentado, com a cabeça entre as pernas, no meio da estradinha. O meu avô o levou imediatamente para casa. O meu tio contou tudo o que havia acontecido com ele. E ele dizia que aquela criatura era um ser muito maligno. Seu corpo era coberto por pelos negros, focinho de cachorro, olhos vermelhos e muito grande. Também contou que a criatura dava uma risada bem baixinha e muito aguda. Era algo bem sinistro. E antes de entrar no mato e sumir, aquela coisa olhou para trás na direção dele e falou bem baixinho: "Vem, vamos comigo, tá na hora de irmos." E ao mesmo tempo que ria. De certa forma, os meus avós já estavam despreocupados. Afinal, o que quer que o meu tio tenha visto não lhe causou mal nenhum. E além do mais, ele já estava em casa. Agora era só dormir e esquecer tudo isso. Engano deles, pois na manhã seguinte, o meu tio estava morto. A sua morte permaneceu um mistério, pois não foi encontrado nenhum ferimento em seu corpo, ou causa aparente. Na época, todos da família diziam que o que ele viu foi a morte, que veio levá-lo. A minha mãe, que é professora de filosofia e estuda assuntos paranormais, acredita que o seu irmão tenha visto um Bacataque. O Bacataque é um demônio do folclore iraniano, muito similar com os demônios íncubos e súcubos. Porém, tem uma forma física no primeiro encontro com a vítima. E no segundo encontro, essa criatura, em sua forma espiritual, senta no peito da vítima durante o sono e as enforcam. Já eu acredito em outra coisa, que essa criatura se tratava de um lobisomem. Boa noite. Puro. Logo que chegamos, nos hospedamos em um hotel, em que os fundos do nosso quarto dava para uma espécie de floresta. De dia era até bonito, aquele barulho dos insetos e animais, mas à noite era muito assustador. Uma escuridão terrível. Tanto que quando acabávamos de tomar banho e tínhamos que estender as toalhas na varandinha, fazíamos isto numa rapidez danada. Não sei a minha prima, mas eu sempre tinha a sensação de que alguém ou algo nos observava naquela floresta escura. Enfim, durante o dia ficamos na praia e à noite íamos na famosa Passarela do Álcool. Era onde comprávamos diversas lembranças para dar de presente aos nossos parentes e alguns amigos. Bom, o que eu comprei para mim foi um cordão simples, com um pingente de olho grego, um brinco de pena azul escuro com um filtro dos sonhos e um cordão com uma pedra de pingente. Bom, eu adorei tudo o que eu comprei e aproveitei para comprar um filtro dos sonhos e um chaveiro bem interessante para a minha namorada, pois como era início de namoro, não deu para ela nos acompanhar. Enfim, voltei para casa e estava decidida a sair do hospital aonde trabalhava. E o motivo da minha saída era por sofrer humilhações por parte da minha supervisora. Bem, eu já tinha uma nova oportunidade de trabalho em vista. E assim que voltei de viagem, fui solicitar o meu desligamento do hospital. Bom, o mais interessante é que a partir do meu retorno da viagem, tudo começou a dar errado para mim.
absolutamente tudo. A empresa que eu iria começar a trabalhar nem chegou a me admitir, pois ela acabou declarando falência, e com isso eu acabei ficando sem trabalho. A minha vida virou um inferno, pois fui perseguida por pessoas que desejavam ardentemente o meu mal. A minha avó adoeceu do nada, uma gripe fortíssima. Em seguida, uma mancha misteriosa no tornozelo, que nem os médicos souberam explicar a procedência. E depois, ela teve uma inflamação no ouvido. Eu mandava currículo para diversos lugares, mas nenhum me chamava, nem mesmo para entrevistas. As brigas com a minha namorada estavam cada vez mais constantes. Teve dias em que eu precisei ir a pé para a faculdade, pois não tinha dinheiro de passagem. Passava fome quando precisava sair para resolver alguns problemas, pois não tinha dinheiro para comer nada na rua. Atrasei diversos boletos da faculdade e formatura. A minha namorada acabou adoecendo e em seguida o meu cachorro quase morreu. O meu irmão começou a andar com pessoas erradas e a usar drogas. A minha avó, por parte de pai, também adoeceu. E eu tinha dores de cabeça constantes. Certo dia, pendurei o cordão do olho grego na maçaneta do meu guarda-roupas, em uma porta que quase não abro, e estava deitada em minha cama pedindo a Deus um rumo na minha vida, pois estava desesperada, e a ideia de suicídio me percorreu a mente. E foi quando o meu cordão de olho grego começou a balançar de um lado para o outro. Isso mesmo, não havia corrente de ar para que aquele cordão balançasse com tanta força de um lado para o outro. Eu me assustei com aquilo, porém ignorei. Afinal, eu gostava muito daquele cordão. Uma certa noite eu tive um sonho. Sonhei que a minha avó e a minha prima estavam na sala de casa, e a minha avó pediu para que eu fechasse a janela do meu quarto. A minha janela é aquelas de madeira que abre para fora. Porém, eu não conseguia fechá-la. Sentia como se fosse alguma coisa bem pesada segurando, me impedindo de fechar. E assim, eu chamei por minha avó. Quando ela chegou no quarto, um homem alto, mas muito alto mesmo, surgiu na janela e começou a rir, dizendo que a minha vida continuaria um inferno se eu não destruísse os objetos que havia comprado em Porto Seguro, pois aqueles objetos estavam consagrados e amaldiçoados. O homem tinha uma aparência irônica e usava um chapéu. E após ele dizer isso, eu acordei. E quando olhei o meu celular, o relógio marcava exatamente 3h34 da manhã. No dia seguinte, eu peguei tudo, exatamente tudo que eu comprei em Porto Seguro, e coloquei em uma lata para queimar. Porém, ao acender o fósforo, ele apagava imediatamente. Era como se alguém o soprasse. Entrei para dentro de casa e tornei a riscar. Porém, apenas a madeira do fósforo pegava fogo, nada mais. E nem mesmo a pena do brinco pegou fogo. Eu colocava o fósforo próximo à pena, e aquela pena queimava uma fração de segundos e apagava em seguida. Eu deixei todos aqueles objetos na lata, fiz uma oração e escrevi uma carta dizendo que o conteúdo daquela lata estava amaldiçoado, e em seguida coloquei na porta de uma igreja evangélica, no centro da cidade. Acreditem ou não, a partir daquele momento
naquela mesma semana, 2 trabalhos meus foram aprovados para publicação. Eu consegui um emprego como professora. E nada mais de esquisito aconteceu aqui em casa. Minha namorada, depois de fazer a cirurgia, está se recuperando muito bem. Enfim, as nossas brigas também acabaram. E quase tudo em minha vida voltou ao normal. Aquele desespero e ideias sombrias se afastaram da minha vida. Não sei se realmente o sonho foi um aviso, mas é muita coincidência a minha vida mudar de uma hora para outra após me livrar dos objetos, não? Boa noite. Boa noite, me chamo Laurence e moro com os meus pais em uma área distante no interior. E aqui criamos muitos animais, mas às vezes nós caçamos e pescamos para complementar a mistura de cada dia. O meu pai foi criado no interior desde pequeno e por isso ele ama lugares isolados. Tudo que sei, eu aprendi com ele. Ele me ensinou a trabalhar na roça, a caçar, pescar e até técnicas de sobrevivência. Mas o que vou contar aqui foi algo sobrenatural que vivi há um tempo atrás. Um dia nós marcamos de ir caçar na floresta, que havia ali próximo. Passamos a semana nos preparando e limpando os rifles, preparando a munição e as coisas para se alimentar, pois sempre passávamos o sábado e o domingo caçando. Quando chegou o dia, a minha mãe teve um pressentimento ruim e começou a rezar bastante. Naquele dia, pedi a bênção dela e então fomos embora. O caminho até o local onde o meu pai gostava de caçar era bem distante da estrada que caminhávamos e eram vários quilômetros caminhando dentro da mata fechada. Aquele lugar muito bonito tem várias espécies de pássaros e animais e tipos de plantas variadas, e de fato é um lugar lindo. Haviam histórias de uma fera que habitava essa mata para cuidar dela, e eu achava que era uma história qualquer, mas hoje eu sei que é tudo verdade. A noite logo começou a cair, e só enxergávamos com as lanternas acesas ou com a luz da lua. A mata era realmente escura durante a noite. Aquela beleza que acabávamos de presenciar durante o dia agora estava oculta na escuridão. Era como se a mata tivesse escondendo algo. Bem, chegamos onde o meu pai gostava de passar as noites, quando ele ia caçar. Era um local perto de uma clareira. Ele prefere ficar escondido, para que os animais não percebam a nossa presença. Nos ajeitamos por ali e ficamos esperando. O meu pai contava vários causos de uma criatura que vivia naquela mata. Ele dizia que a criatura atacava os caçadores que vinham destruir a floresta, ou então caçar por diversão. E ninguém sabe exatamente como é a criatura. Alguns
dizem que se parece com um cachorro enorme. Mas a coisa caminhava em duas patas, como se fosse um homem. E a coisa sempre se escondia e atacava sem as suas vítimas perceberem. O meu pai sempre acreditou que fosse uma onça, mesmo sendo um cara que acreditava nos antigos e nas lendas de interior. Ele não tem medo de entrar na mata sozinho à noite. E se deixar, ele sobrevive nessa mata por dias. Bem, as horas se passaram e o meu pai continuava contando histórias dessa fera para me pôr medo. Ele dizia que um velho tinha uma cabana na mata e morava sozinho ali, pois ele pretendia viver longe das pessoas. O velho plantava flores em um jardim, plantava o seu alimento e caçava a sua própria comida. Até que um dia, a filha de um fazendeiro que morava ali perto foi passear na mata para se descontrair. Ela era uma bela jovem de 20 anos e olhos azuis. A sua pele cheirava rosas, nunca jamais sentidas em qualquer outro lugar por ali. Então a garota encontrou o jardim do Senhor e logo ficou admirada com tudo aquilo que viu. Eram vários tipos de flores, de variadas cores e aromas diferentes. O velho, quando percebeu que havia alguém mexendo em suas flores, ele logo correu para ver o que estavam fazendo. Ele já saiu de casa xingando, até ver a moça. Ela então pediu desculpas e se explicou a ele. Ele a desculpou e se apaixonou por ela. Então mostrou todas as rosas para a moça e começou a dizer a ela o nome de cada uma e quais flores eram. E ao chegar perto da moça, ele sentiu o aroma que emanava dela. Um aroma doce de flores que ele nunca tinha sentido em toda a sua vida. Ele a perguntou onde ela havia achado essa rosa, que emanava aquele cheiro. Ela respondeu que era o seu perfume e que era importado. E as flores das quais ele era feito só havia em Paris. Bem, depois de muita conversa, a noite caiu. A moça disse que precisava ir embora e saiu correndo. O homem ficou admirado com o cheiro da moça e também apaixonado. Um dia, a moça veio novamente e acabou se deparando com algo que acabou a matando, pois o homem que morava ali era um lobisomem. E para ficar com o cheiro da rosa que faltava em seu jardim, ele a matou. Bem, quando meu pai terminou de contar essa história, eu estava me tremendo, feito vara verde de tanto medo. E então ficamos ali quietos, esperando a nossa caça. Mas na minha cabeça eu só pensava na aparição da fera e das histórias do meu pai. Bem, voltando à caçada, o meu pai avistou um animal caminhando ali perto. Então fomos atrás, mas infelizmente o animal nos viu e saiu correndo. Fomos atrás dele, caminhando por vários minutos, mas nada. O meu pai é muito bom de caça, mas ele naquela noite perdeu o rastro do animal.
e ao chegar perto de um lugar alto, lá ficamos por alguns minutos. E então começamos a ouvir uns barulhos que acreditávamos que era do animal. Porém, não víamos nada. Mas aquele barulho que vinha da mata pareciam estalos. Aguardamos mais um pouco e o animal passou correndo por nós com tudo. Peguei a minha lanterna para iluminar o animal, mas o meu pai a tomou da minha mão e apagou. Disse que o animal estava correndo de algo e que talvez poderia ser uma onça. Ele me mandou subir em uma árvore. Enquanto eu subia, ele vigiava. E logo depois, ele subiu em outra árvore que ficava próxima da minha. Eu o observava, mas era difícil ver por causa dos galhos. E quando olhei para o meu pai, eu vi algo que desejei nunca ter visto na vida. Era um cachorro enorme tentando subir na árvore em que o meu pai estava. Eu imediatamente engatilhei a arma e atirei naquela coisa. E quando aquilo levou o tiro, soltou um grunhido estridente que doía os ouvidos. O meu pai levou um susto que quase caiu da árvore. Aquela coisa saiu correndo mata adentro, mas logo voltou e ficou rondando em volta da árvore e tentando subir. Eu e meu pai começamos a rezar muito. E aquela madrugada parecia não acabar. Aquela criatura começou a uivar alto, que dava até para escutar em outras regiões. Em seguida, peguei a minha lanterna e apontei diretamente na criatura. Aquilo era uma besta horrenda. Parecia ter vindo do próprio inferno. Os seus olhos eram vermelhos como sangue. A coisa deveria ter no mínimo uns 2 metros de altura. O seu corpo era muito forte e coberto de pelos negros. As suas patas da frente pareciam mãos e eram curtas. Já suas pernas pareciam estarem quebradas para trás. Aquilo era muito semelhante a uma mistura de homem e cachorro. Porém, não possuía rabo. Mas do seu focinho saíam presas enormes. A coisa corria e se chocava contra a árvore que o meu pai estava, pois a sua intenção era o derrubá-lo de lá. Em meio a tudo aquilo, comecei a sentir um cheiro de rosa, um perfume suave. A criatura começou a rolar no chão e parecia que estava incomodado com algo. Em seguida, começou a grunhir. Logo depois, a criatura se pôs de 4 patas e ficou olhando para o mato. E foi aí que começamos a ouvir o mato se mexer. E algo assustador saiu de lá. E o que saiu da mata era uma moça com uma pelagem que cobria parcialmente o seu corpo. A pelagem dela era marrom. Ela tinha orelhas pontudas e dentes afiados. Porém, ao contrário da fera, ela parecia ser muito mais humana que aquilo. Aquela moça veio até a criatura e pôs a sua mão sobre a cabeça dele. Depois virou de costa e a criatura saiu em direção da moça, seguindo ela até sumirem de vista. A madrugada continuou
e eu já estava exausto daquilo tudo. Mas passamos toda a noite em cima das árvores, até o dia amanhecer. Assim que descemos, fomos até o local do acampamento, para pegar as nossas coisas e voltarmos para casa. O meu pai, que não se abala com nada, parecia estar em choque com aquela situação. E assim que chegamos em casa, tomamos banho e dormimos quase o dia todo. E à noite, quando acordamos, o meu pai contou tudo para minha mãe. E eu não parava de pensar naquela mulher e naquela história. E hoje eu fico pensando, será que aquela história realmente era verdade? Está sendo contada da maneira correta? Eu não sei explicar, mas já estou pesquisando sobre tudo isso para desvendar este mistério. O meu pai não consegue mais caçar durante a noite. Acredito que seja por medo daquela coisa. Hoje eu trabalho no cartório e já procurei registros de alguma fazenda próxima daquela região. Mas a única próxima que encontrei é a dos meus pais. Talvez tenham perdido os registros e a mata tomou conta da fazenda, a escondendo debaixo das suas árvores altas. Este foi o dia que eu e o meu pai encontramos um lobisomem e a sua peeira. Meses depois deste fato, mudamos para uma roça que pertencia aos meus avós. E o meu pai abriu um pequeno pet shop. Mas ainda em certas noites, eu e ele ainda escutamos uivos ao longe. Porém, não sabemos se são uivos de cachorro ou lobisomem. Boa noite. O que vou contar aqui para vocês não é apenas um conto ou uma história inventada. O que vou contar aqui aconteceu comigo quando eu tinha por volta de 16 anos. Na época, eu morava em Cornélio Procópio, no Paraná, com a minha mãe e a minha avó. A minha avó sempre manteve a tradição de não comer carne na Sexta-feira Santa, e assim nos alertava a fazer o mesmo. E nós fazíamos dessa forma todos os anos, mesmo julgando ser uma tarefa bem difícil. Naquela época, era basicamente lei as pessoas não comerem carne na Sexta-feira Santa. A única carne que eles comiam era um peixe. Não sei por qual motivo, pois o peixe continua sendo carne. Na Sexta-feira Santa daquele ano, a minha avó me deu 50 cruzeiros para que eu fosse no açougue comprar peixe. Mas na ida, eu encontrei algumas amigas no caminho e parei para colocar a fofoca em dia. As minhas amigas me convidaram para irmos ao cemitério à noite, com alguns garotos, para beber e contar histórias de terror. Me arrepiei mesmo antes de ir. Mas topei e combinamos de sair às 8 horas da noite. E provavelmente só voltaremos lá pela 1 da manhã. Fiquei ali conversando com as garotas e esqueci de ir no açougue, que por sinal já estaria fechando, pois eram quase meio-dia. Me apressei e consegui chegar a tempo. Porém, os peixes já haviam se acabado. Então, resolvi levar carne mesmo.
pois na Semana Santa o preço da carne cai muito. E realmente estava bem barato. Eu levei 1 quilo de linguiça de porco e 1 quilo de pernil. Fiquei contente por comprar carne tão barato. Tinha certeza que a minha avó também ficaria feliz. Bem, mas não foi isso que aconteceu. A minha avó me passou o maior sermão e disse que comeríamos apenas arroz e feijão. Daí eu a confrontei. Disse a ela que eu não comeria apenas arroz e feijão, e que sim, eu comeria carne. A minha avó ficou muito brava. Preparou o almoço e preparou a carne que eu havia comprado. Os meus tios e meus primos estavam ali para almoçar. Porém, ninguém tocou na carne. Eles comeram apenas batatas e ovos. Bem, eu pensei, se eles não querem, problema deles. Sobra mais para mim. E comi carne à vontade. Todos me olhavam com espanto. Porém, eu não estava nem aí. 2 amigas e mais 3 garotos. Cada uma delas ficou com um. O garoto que eu estava não era lá essas coisas, mas eu não tinha opção. Ou ficava com ele, ou segurava a vela. Bem, estávamos no cemitério, ouvindo música e bebendo vinho barato. Em um certo momento, começamos a ouvir um barulho. O cemitério estava totalmente escuro. Porém, eu consegui ver algo que me gelou todinha. Pude ver logo adiante um par de olhos amarelos me vigiando ao longe. Aqueles olhos brilhavam e se escondiam atrás de uma lápide. Falei com os meus amigos e eles apontaram as lanternas, mas não viram nada. Mas logo que eles tiravam as lanternas, aquilo aparecia. Porém, somente eu via. Comecei a tremer e as minhas amigas perguntaram se eu queria que elas me levassem embora. Eu disse que não, pois elas já estavam chapadas e iriam fazer muita zoada na rua, em frente à minha casa, e a minha avó iria acordar, e eu estaria encrencada. Pedi ao garoto que estava comigo para me levar até em casa. Ele se chamava Vicente, mas era conhecido no colégio como Vicentão, por ser forte e corajoso. Então, pulamos o muro e saímos do cemitério. Pegamos a bicicleta e fomos embora para casa. Vicentão estava me levando na garupa da bicicleta dele. Passamos por uma estrada que só tinha terra e mato. E essa estrada tinha um pouco de luz. Eu tinha uma leve impressão de que havia algo nos perseguindo, pois era possível ouvir o mato se mexendo. E quando eu olhava de volta, tudo ficava em silêncio. Cheguei a falar com o Vicentão, mas ele dizia se tratar do vento. E antes que ele pudesse terminar de falar isso, apareceu um senhor no meio da estrada. Era um senhor muito negro e corcunda. Ele perguntou se nós não tínhamos fumo ou bebida para dar para ele. O Vicentão disse que não tinha e que só queríamos seguir o nosso caminho em paz. Então, aquele senhor virou e disse: "Vocês estão mexendo com coisa errada, coisa de outro mundo." E quando ele terminou de dizer isso, eu pude perceber que aquele senhor não tinha braços. As mangas de sua camisa estavam vazias e também
que as suas pernas estavam uma colada na outra. E logo em seguida, aquele senhor se jogou no chão e saiu rastejando para o mato, como se fosse uma cobra. Vicentão deu um grito e caiu para trás com a bicicleta, me derrubando junto. O covarde pegou a bicicleta e saiu correndo gritando feito uma moça e me deixou para trás. Eu corri o mais rápido que pude e não consegui alcançá-lo. Logo saí da estrada de terra e entrei na rua de calçamento. Estava a 3 quarteirões da minha casa. Daí eu parei de correr, pois já estava sem fôlego. Passei por uma rua com terreno baldio e comecei a ouvir uivos vindo deste terreno. Acreditei se tratar de um cachorro. E logo em seguida vejo um casal passar correndo por mim, fazendo o sinal da cruz. Continuei o meu caminho, pois achei já ter visto tudo que tinha que ver para aquela noite. Mas como eu estava enganada, pois o pior ainda estava por vir. Da janela de uma casa, uma senhora gritou: "Corre daí, menina! Olha o lobisomem atrás de você!" E em seguida fechou a janela. Olhei para trás e vi uma criatura monstruosa. Parecia uma mistura de cachorro com gorila. E tinha os mesmos olhos amarelos que vi dentro do cemitério. Aquilo começou a fazer um som estranho, muito similar a um porco relinchando. A criatura veio em minha direção. E eu corri. Corri muito mesmo. Não sei de onde tirei tanta velocidade. Eu era gordinha e nunca me achei capaz de correr aquilo tudo. Quando já estava perto de casa, para minha infelicidade, a luz da rua foi embora. E não havia nenhum outro tipo de iluminação na rua. Quando se está em um lugar aberto, iluminado, e essa iluminação vai embora de repente, leva um tempo para o lugar se iluminar pela luz da lua e das estrelas. Eu não vi um palmo na minha frente. Comecei a chorar e a gritar por socorro. Enquanto eu passava correndo, gritando, os cachorros das casas, que obviamente deveriam latir por tamanho alvoroço, ficaram grunhindo e uivando. E quando cheguei na rua da minha casa, que era uma rua bem grande, ainda tinha luz nos postes. Mas só foi eu entrar na rua que as luzes começaram a se apagar, uma por uma. Cheguei em casa desesperada, gritando para minha avó abrir o portão. Enquanto batia no portão feito uma louca, as luzes vinham se apagando atrás de mim. Aquela coisa parecia se mover na escuridão, pois aquilo esperava a luz apagar para avançar em minha direção. O único poste aceso era o que estava de frente a mim. Mas em poucos segundos, ele logo se apagou também. A minha avó chegou bem depressa. E quando viu a criatura vindo em minha direção, ela, que era muito devota de Nossa Senhora, repreendeu aquilo. A criatura parou, virou de costas e foi embora. Entrei desesperada e contei toda a história para minha avó. Ela me mandou dormir e disse que no outro dia conversaríamos. E pela manhã, ela me botou de castigo por uma semana, por desobedecê-la. Bem, eu não estava ligando, pois com certeza eu não iria sair de casa mesmo.
partir desse dia, eu nunca mais duvidei da minha avó e passei a ouvi-la sempre. Fui uma neta obediente e cuidei dela até o fim de sua vida, já que nenhum dos seus filhos faziam isso. Alguns anos depois, a minha avó faleceu e até hoje eu sinto a sua falta. E este relato quero dedicar a ela, a avó mais incrível de todas, a Dona Marlene. Boa noite. O que vou relatar aqui para vocês é uma experiência real que aconteceu comigo durante um longo período da minha vida. Mas os eventos mais marcantes ocorreu na superlua do dia 14 de novembro de 2016. Bem, tentarei resumir o máximo para que essa história não fique muito longa. Me chamo Maria. Nasci no interior de São Paulo. A minha mãe faleceu quando eu ainda era criança, deixando assim eu e 2 irmãos mais velhos para o meu pai cuidar. Tínhamos uma boa condição financeira e também possuíamos um sítio e muitas criações, como galinhas, porcos e vacas. Porém, após a morte da minha mãe, o meu pai passou a beber muito. Era comum encontrar ele caído pelas ruas de bêbado. E sempre ia alguém na nossa casa nos avisar que encontrou. Aquilo foi um choque para todos nós, pois este meu irmão era uma boa pessoa. Todo mundo gostava dele, devido ao seu carisma. Mas acreditem, nem mesmo a morte do meu irmão fez com que o meu pai largasse a befinada, mas conseguiu se aposentar como pescador aos 55 anos. Naquela época, todo pescador se aposentava nessa idade. Estávamos ajeitando as nossas vidas. O meu pai estava frequentando a igreja. Daí eu resolvi frequentar com ele. Nessa igreja evangélica, eu conheci um diácono, com o qual me casei, e depois nos mudamos de cidade. Esse diácono chamarei aqui de João. Ele era um homem de dupla personalidade. Na igreja e na frente dos membros, ele era gentil e bondoso, mas em casa ele me humilhava e me batia. E eu só podia sair de casa para ir à igreja, manter as aparências, pois nem visitar o meu pai ele me deixava ir. Foram anos de sofrimento, e com o decorrer do tempo, o meu pai se casou novamente, e eu nem mesmo no casamento dele pude ir, pois o monstro do meu marido não deixava. Às vezes eu conseguia falar com meu pai por telefone, mas não falava nada sobre o que eu passava, pois assim eu não me preocuparia. Um certo domingo, depois do culto da manhã, eu liguei para o meu pai para perguntar como estavam as coisas. O meu marido disse que eu estava falando com outro homem e tomou o telefone da minha mão. Mostrei para ele que era o número do meu pai, mas aquele homem parecia estar possuído e só acreditava no que ele queria acreditar. Quando chegamos em casa, começamos a discutir e eu disse que iria embora. Daí ele me bateu muito e disse que só sairia dali em um caixão. Chorei a noite toda. E no outro dia, quando ele saiu para o trabalho, eu arrumei as minhas coisas para voltar para a casa do meu pai. Detalhe,
eu só tinha 2 peças de roupa, pois o psicopata disse que eu não precisava mais que isso. O portão da casa estava trancado e não tinha como eu sair. O único meio era pulando o muro e saindo pela casa do vizinho. O vizinho era um rapaz viúvo, que se chamava Paulo. Eu o chamei e pedi para ele deixar eu pular o muro e sair pela casa dele. Ele me ajudou a pular e depois me perguntou o que estava acontecendo. Eu, bem desesperada, comecei a chorar e contei toda a história para ele. Ele dizia que já havia escutado o João gritar comigo. O Paulo era uma boa pessoa. Eu não queria preocupá-lo com os meus problemas. Apenas disse para ele não contar nada a ninguém, pois assim ninguém saberia aonde eu estava indo. Paulo me perguntou se eu tinha algum dinheiro para voltar para a minha terra, e eu disse que não. Então ele tirou R$300 do bolso e me deu, e disse para mim não se preocupar. O agradeci e disse que nunca esqueceria o que ele fez por mim, e fui embora. Quando cheguei na casa do meu pai, eu disse que estava com saudades de casa e queria ficar ali. Lógico que o meu pai não era bobo e desconfiou que eu estava escondendo alguma coisa. Mas sempre que ele me perguntava do meu casamento, eu falava que estava tudo bem. A minha madrasta não gostou nem um pouco de eu voltar para casa. E dias depois, ela ligou para o meu marido ir me buscar. E aquele monstro foi. Ele disse que se eu não fosse com ele, ele me levaria à força. E se o meu pai entrasse no meio, ele apanharia junto. Não tive opção e tive que ir embora. E voltei com aquele monstro psicopata. Até então, o meu pai não sabia de nada. Chegamos em casa à noite. O psicopata do meu marido me pegou pelos cabelos e me jogou dentro de casa. E lá dentro, ele começou a me encher de socos e chutes. Não me lembro de quanto tempo se passou, mas ouvi alguém batendo muito forte no portão. O João foi ver quem era. E era o Paulo, o vizinho. O João mandou ele cuidar da vida dele. O Paulo tinha uma arma e pegou o João pelo pescoço e chamou ele para dar uma volta. E assim colocou ele dentro do carro. Paulo, o meu vizinho, era policial civil. Na época, ele tinha por volta dos seus 45 anos. E eu apenas 21. Naquela noite, o João não veio para casa. E só chegou no outro dia, todo sujo e cheio de vários hematomas pelo corpo. Ele não disse nada comigo. Tomou um banho e saiu sem falar uma palavra. O Paulo me chamou e disse para que eu ficasse despreocupada, que nunca mais ele tocaria em mim. Perguntou se eu queria voltar para a casa do meu pai, e eu disse que sim. E daí ele me levou em seu carro. Assim que chegamos, ele contou tudo para o meu pai que estava acontecendo, e que ele não precisaria se preocupar mais, porque esse valentão são só valentes com mulheres. Quando encontram um cabra macho de verdade, eles se arregam. Continuei ali na casa do meu pai. O tempo foi passando e o Paulo sempre me visitava pelo menos uma vez na semana. Um certo dia, ele me ligou para dar a notícia da morte do psicopata do meu marido. Dizia ele que o João deveria estar envolvido com coisas erradas, pois havia desaparecido há uma semana.
e quando o encontraram, ele estava em um córrego, com vários hematomas e boa parte do corpo dilacerado. Confesso que fiquei feliz com a notícia, e a partir daí eu comecei a sair com Paulo. Ele era um moço muito gentil e cavalheiro, além de ser muito bonito. Sempre me respeitou e me tratava como uma rainha. O tempo passou e nos casamos. Finalmente, eu era feliz de verdade. Paulo ainda trabalhava na Polícia Civil. Uma coisa eu sabia, que ele era cheio de segredos, pois todos na cidade tinham medo dele. E às vezes ele sumia, e chegava a ficar até uma semana fora de casa. Certo dia, eu perguntei se ele teve alguma coisa a ver com a morte do João. E para minha surpresa, ele disse que sim, que foi ele que matou o João e fez isso para me proteger. Também disse que já fez muita coisa de ruim, mas nunca na vida machucou uma mulher ou alguém inocente, pois um homem que maltrata mulher não é homem. Disse também que ele nunca deixaria ninguém neste mundo me fazer mal. Eu perguntei também o porquê dele sumir às vezes e ficar tanto tempo fora. Ele me olhou nos olhos e me perguntou se podia me confiar um segredo. Eu disse que sim, que era a sua esposa, e ele podia confiar em mim. Então ele disse: Maria, minha querida esposa, eu nasci com uma maldição que foi passada para mim por geração. Quando eu era jovem, por volta dos meus 25 a 30 anos, eu era um homem muito ruim. Mas como eu te disse, eu nunca levantei a mão a nenhum inocente. Quando eu tinha 13 anos, eu estava brincando em casa. Era noite de lua cheia. Eu comecei a sentir algo estranho, e a minha mão ficou com muito pelo. Bem, daí não me lembrei mais de nada, e só acordei no outro dia, no pasto de uma fazenda vizinha. A partir daí, toda vez que isso vinha acontecer, a minha mãe fazia uma reza, e aquilo parava. Depois, a minha mãe veio a me ensinar esta reza. Eu era um garoto muito problemático, e saí de casa ainda muito jovem. Comecei a fazer trabalho sujo para alguns fazendeiros da época. Virei matador de aluguel e sempre fazia a vítima à noite, pois quando eu começava a me transformar em bicho, eu fazia a reza e aquela transformação parava. Porém, eu ficava muito agitado e com uma força 10 vezes maior que a minha força normal. O ódio passava por todo o meu sangue e eu armava uma emboscada para a vítima, e depois de o matar, eu comia partes do seu corpo. O tempo foi passando e eu mudei de vida e de cidade. Estudei e entrei para a Polícia Civil. Na cidade grande, a lua não tem tanta influência nas pessoas. E depois que mudei para cá, eu parei de virar bicho e sigo com a minha vida normal. Mas na noite que matei o seu marido, eu o levei a uma mata. Eu estava com tanto ódio do que ele te fez que acabei me transformando em bicho e o devorei ainda vivo. Após ouvir essa história louca, confesso que não acreditei, mas fingi acreditar. Moramos juntos por mais 2 anos. Fui muito feliz casada com o Paulo, até que um certo dia ele desapareceu. Simplesmente desapareceu. Ele costumava sair às vezes e ficar uma semana fora, mas desta vez ele nunca mais voltou. E está desaparecido até os dias de hoje. Bem,
eu estava grávida do filho dele em 2008. E quando a criança nasceu, eu voltei para o interior e consegui comprar o meu sítio de volta. O sítio que eu morava quando era criança. No sítio morava eu, o meu filho e o meu pai veio morar com a gente. Ele acabou separando da minha madrasta. E no dia 14 de novembro de 2016, aconteceu um fato que marcou a minha vida. O meu filho João, já com 8 anos de idade, se transformou completamente em bicho, na superlua de sangue. Ele estava dormindo, quando de repente, eu escutei gritos vindo do seu quarto. Fui correndo ver o que se tratava, e quando chego lá, ele estava com o corpo coberto de pelos, e veio em minha direção para me atacar. O meu pai, com muito esforço, conseguiu contê-lo, e tivemos que amarrá-lo em uma cadeira. Ele gritava muito, e ficava olhando a lua pela janela, e uivando como se fosse um lobo. Ele só voltou ao normal no dia seguinte, quando o sol começou a nascer. Depois desse dia, ele nunca mais teve essa crise de transformação. Hoje, ele está com quase 10 anos, e tenho medo disso acontecer novamente com ele. Enviei este relato para o canal Elite Oculta porque sei que vocês tratam esses assuntos muito a sério. E se alguém aí souber como eu faço para livrar o meu filho dessa maldição, por favor me fale. Olá, Elite Oculta. O meu nome é Alice. Eu tenho 30 anos e sou lupina por parte de pai. Eu nasci numa propriedade lupina que foi atacado pelo Discob quando eu tinha 15 anos. Neste ataque, eu perdi os meus pais, a minha avó e muitos amigos. Os covardes de preto atacaram durante o dia, justamente quando os lupinos não podem assumir a forma de lobisomem. Mulheres, crianças e idosos foram exterminados com lanças-chamas. Os sádicos sorriam, alegando que lugar de demônios eram no inferno, e que eles só estavam aquecendo as coisas para que os lupinos se acostumassem com as chamas eternas. Eu fui salva por uma irmã do meu pai, que vivia desgarrada numa matilha de lupinas. A minha tia havia vindo nos visitar e se deparou com um cenário de guerra e terror. O meu pai, mesmo baleado, tentava me salvar desesperadamente. E foi quando a enorme labareda de um lança-chamas veio em nossa direção. Ele se jogou na minha frente, me empurrando para trás de uma casa. E mesmo gritando de dor, ele avançou nas chamas, desviando a atenção dos agentes. E aquilo deu tempo da minha tia me alcançar e me arrastar com ela. E por causa da agitação de pessoas correndo para todos os lados, enquanto eram perseguidas pelos agentes da morte, a minha tia conseguiu me arrastar para a floresta, onde fugimos pelo rio. Ainda assim, precisamos nos esconder de agentes que vasculhavam a mata. Passei meses em choque e desgostada, lamentando a morte dos meus pais e de todos os meus amigos. Cheguei a pensar em desistir.
Ao que a tia Valquíria me chamou de idiota e disse que se eu morresse, eu estaria invalidando o sacrifício de todos os irmãos lupinos que foram massacrados pelo Descobre, incluindo meu pai, que deu a sua vida lançando-se no inferno de chamas para me salvar. Ela mencionou que a minha sobrevivência foi uma verdadeira derrota para o Descobre, pois a intenção deles era eliminar todos, e eu sobrevivi, demonstrando que por mais que eles tentem, jamais conseguirão exterminar completamente a raça lupina. Diante disso, eu fui me integrando no trabalho de nossa comunidade. Éramos um grupo de 80 mulheres de várias idades. Tínhamos em comum o fato de sermos lupinas e lutarmos secretamente para ajudar todos os seres sobrenaturais do risco de extermínio. Para ajudar todos os seres sobrenaturais do risco de extermínio por parte do Descobre, ou serem pegos para servir de cobaia nos secretos experimentos dessa maldita organização, espalhados pelo Brasil e pelo mundo. A tia Valquíria tinha informações privilegiadas de um terrível experimento do Descobre, que utilizava o mapeamento do genoma humano lupino, ou seja, o DNA lupino e de outros seres sobrenaturais, para o desenvolvimento de agentes com habilidades sobre-humanas. Esses eram os famosos Ibricanes, agentes de elite do Descobre que tiveram o DNA alterado, ao ponto de obterem a transformação lupina diurna, parcial e total ao mesmo tempo, tornando-se uma arma nunca antes imaginada e com habilidades estarrecedoras. A tia Valquíria obteve essa informação diretamente dos membros da residência lupina, cujo atual líder é o Sr. Ariel Everoski Casarreal, que apesar de muito jovem e famoso, ele decidiu criar uma frente contra os mandos e desmandos do terrível departamento secreto de contenção obscura, conseguindo o apoio de uma verdadeira legião de lupinos espalhados em todo o Brasil e também até fora do país. Somos gratos pela contribuição do Elite Oculta em divulgar os nossos relatos, e isso ocasionou a adesão de muitos lupinos que pela primeira vez não se sentiram sós e desamparados. Eu lembro que todos os relatos enviados ao Elite Oculta são lidos fielmente, o que nos ajuda a repassar informações através de códigos que só os lupinos entendem. Até nisso, agradecemos a você, Fael. Sabemos que o Descobre o odeia e já tentou derrubar o teu canal. Inclusive, um falso amigo teu foi seduzido pelas propostas do Descobre para eliminá-lo. Mas não se preocupe, que este não vai saber nem o que o atingiu, pois há lupinos te protegendo sem interferir na tua privacidade. E o fato de você quase não sair de casa nos ajuda muito, pois já o livramos secretamente de várias investidas do Descobre. Bem, voltando aos fatos, a residência lupina conseguiu salvar a vida do cientista francês Marcel Beirades Labranque, que trabalhou no projeto Ibricanes e conseguiu desenvolver uma arma contra esses agentes modificados. Se um cane do inferno é um páreo duro para um lobisomem de sina, imaginem
se for formado pelo fragmento genético do mapinguari, lobisomem, mulher-cobra, mula sem cabeça, mendigo, capilobo, saci, e até mesmo o DNA de seres extraterrestres, capturados e estudados secretamente pelo Descobre. E lá nos Estados Unidos, eles vivem na Área 51. Uma característica inesperada pelos cientistas do projeto foi que, com tanto fragmentos de DNA, os ibricanes passaram a sofrer de uma sede incontrolável por sangue, principalmente por sangue lupino, pois apenas este DNA é capaz de evitar que os corpos deles sofram de inanição. Daí, os ibricanes, embora se alimentem com alimentos humanos, eles necessitam se alimentar do sangue lupino. E muitas vezes mantendo lupinos em cativeiros. Essa subespécie lupina, criada artificialmente, não apresenta cheiro algum que pode ser detectado com facilidade. Alcançam velocidade inacreditável e os seus pelos prateados conseguem obter um tom prateado que chegam a ficar invisíveis, pois a força de um ibricane é terrível. Sem mencionar que são imunes a feitiços ciganos, conjurações e amuletos, pois a sua forma lupina não depende de entidades, pois eles são frutos de experimentos envolvendo mutações específicas. Os dentes encontrados em algumas cobras que injetam de veneno foram estimulados neles, porém de uma maneira invertida. Ao invés de possuírem glândulas de veneno, os ibricanes possuem glândulas de sucção, que combinadas com os dentes caninos, elas se ativam para retirar o sangue humano ou lupino. E isso é o que precisam para garantir a sobrevivência. O ataque de um ibricane é na maioria das vezes no peito do oponente para arrancar-lhe o coração. Assim, eles podem se alimentar de sangue de uma maneira mais generosa e grotesca. São como vampiros, porém vampiros lupinos, já que um simples ser humano não é capaz de satisfazer todas as exigências do organismo quimérico deles. Outro fato marcante nesses agentes é que eles recebem o codinome de demônios de várias culturas, sendo 7 os agentes que foram designados para trabalharem em várias frentes de combate do Departamento de Contenção Obscura no Brasil. E estes possuem os seguintes codinomes: Asmodeus, Valak, Leviatã, Belfegor, Bahamut, Arcanham e Agares. Enquanto seres humanos comuns são afetados pela doença que se espalhou pelo mundo e buscam uma vacina eficaz, os lupinos que antes estavam despreocupados por serem imunes a tal vírus ou doença que assolava o mundo, agora necessitam de imunização contra a mordida dos ibricanes. Isso porque a mordida deles estimula a incoagulação sanguínea, o que leva o lupino ou o ser humano mordido a perder todo o sangue pela abertura causada pelos dentes caninos do maldito ibricane. E por conta disso, o Dr. Marcel Bernardes Lembranc, que agora responde por outro nome para não ser apanhado pelo Descobre, desenvolveu uma vacina que faz com que os malditos ibricanes morram assim que se alimentem de um lupino imunizado. Ao mesmo tempo,
em que a vacina ajuda a inibir as toxinas anticoagulantes injetadas no corpo da vítima pela mordida Ibricane. O Dr. Marcel desenvolveu tal arma para conter os Ibricanes, ainda no projeto. Isso para eliminá-los, caso se tornassem um perigo para a humanidade. Ele foi o único dos cientistas que se preocupou em criar essa arma letal contra os Ibricanes, aproveitando a fraqueza deles em se alimentarem de sangue lupino e até humano. O doutor veio a descobrir a eficiência do seu trabalho quando um Ibricane foi enviado pelo Descob para eliminá-lo, assim como fez com todos os cientistas envolvidos no projeto, uma vez que o Descob não costuma deixar pontas soltas e temia que as informações da pesquisa fossem vazadas ou vendidas para outros governos. E por este motivo, tão logo os cientistas do Departamento de Contenção Obscura conseguiram reproduzir a experiência, e todos os cientistas que apenas ajudaram no projeto e não pertenciam ao Descob foram eliminados pelos próprios monstros que criaram. Bem, retornando aos fatos, a tia Valquíria e as lupinas da matilha vivem na mata recolhendo lupinas loucas, mães humanas que se tornaram lupinas descontroladas após dar à luz a crianças lupinas que foram abandonadas pela família. Uma vez que se tornaram uma fera descontrolada, incapaz de retornar à forma humana ou conviver pacificamente com os lupinos. A minha tia e as demais lupinas adestram essas criaturas e cuidam delas. Afinal, elas também são alvo dos estudos e massacre do Descob. No nosso acampamento, é comum homens lupinos chegarem chorando, trazendo as suas esposas transformadas em lupinas loucas. Isso porque não tiveram coragem de eliminá-las, e por saberem que conosco elas têm a oportunidade de viverem e serem bem cuidadas. E mesmo quando soltas na natureza, após a adestração, elas aprendem a voltarem para o acampamento, pois são monitoradas e protegidas. E por alguma razão, lupinas loucas não atacam outras lupinas, apenas atacam homens lupinos, bebês lupinos de ambos os sexos e seres humanos de ambos os sexos, além de qualquer animal que se mova próximo a elas, pois elas são extremamente furiosas, grunhem e babam o tempo todo, além de precisarem tomar bastante água, pois o leite escorre por suas tetas a cada 3 horas. A dor que eu carrego no peito pelo extermínio de todos do acampamento que eu vivia foi amenizada pelo acampamento de proteção às lupinas loucas e outros seres sobrenaturais. No acampamento das lupinas, todas nós temos em comum o fato de sermos marcadas por ataques do Descob, que destruíram as nossas famílias. Daí, somos mulheres solitárias que não admitem homens no grupo, pois a presença masculina é algo tão intolerável que, caso nos envolvamos com homens e chegamos a engravidar, se tivermos um garoto, o enviamos à comunidade lupina mais próxima, pois não aceitamos homens conosco. Apenas meninas são permitidas em nossa comunidade. Nesse aspecto, somos extremamente feministas. Acreditamos que podemos nos virar muito bem sem os homens. E mesmo
eles não passam de distrações emocionais. E precisamos estar sempre alerta em nosso trabalho. E por sermos um grupo formado apenas por mulheres, nas noites de carência, nos arranjamos conosco mesmas. Somos muito carinhosas, unidas, prestativas e generosas. Costumamos nos beijar, cheiramos, acariciamos e caímos de boca nos melões uma das outras, nos bicos das tetas, nas mangas suculentas e aquecidas de desejo, e no pêndulo da flor, nas pétalas da carne macias e quentinhas, e nessas ocasiões gememos enlouquecidas enquanto acariciamos a entrada de nossas caverninhas, sem que haja penetração. Adoramos nos encaixar umas nas outras e viajar nas delícias que só amigas muito íntimas entendem. Eu vivo de abdômen dolorido de tanta explosão de prazer, pois todas nós somos lupinas solidárias e viciadas umas nas outras. Fazemos isso para amenizar a falta de machos lupinos, o que nos ajuda muito, pois numa brincadeira entre mulheres lupinas, conseguimos explorar coisas que jamais um homem entenderia ou conseguiria fazer. Há inclusive relacionamentos sérios em nossa comunidade. A tia Valquíria é casada com Gena, a líder das lupinas. Assim como há outros casais femininos de lupinas que vivem o seu amor livremente. Afinal, todas trabalhamos duro e contribuímos para a comunidade. E mesmo lupinos nunca criticam ou baseiam as suas amizades por características sexuais alheias. E isso combina mais com os humanos poucos evoluídos e muito antiquados. E apesar de me deliciar loucamente nas brincadeiras entre amigas lupinas, eu gosto mesmo é de homem. Daí, eu costumo sair do acampamento com algumas amigas durante a noite, à procura de alguns caras interessantes. Às vezes flertamos com homens em bares, e em outras vezes nos prostituímos com caminhoneiros carentes e generosos, mas sempre tomando o cuidado de não sermos fecundadas, a menos que alguma de nós desejamos viver a maternidade. Já as lupinas que engravidam nessas escapadas são bem acolhidas por toda a comunidade. O único problema é o nascimento de garotos, pois eles só são tolerados na nossa comunidade até os 2 anos de vida. E a partir de então, ou são entregues para o pai, ou para membros da família da mãe que vivem em outras comunidades lupina e quiseram viver o padrão de casamento. Em alguns casos, trocamos os meninos por meninas vindas de outras comunidades lupina, e assim fortalecemos a nossa filosofia de vida. Bem, eu sou apaixonada por um negão muito bonito. Ele pertence a uma comunidade lupina parceira. O seu nome é Muriel. Ele é um homem jovem, vigoroso, sedutor, insaciável. Um negão de olhos castanhos engatilhados, belo rosto, corpo belíssimo, com uma voz de derreter o coração de qualquer mulher, e uma manjuba bruta e faminta, sempre pronta para invadir todos os buracos possíveis. Porém, ele é casado, e o máximo que eu consigo dele são encontros proibidos e escapadinhas que me proporcionam sensações que só um macho insaciável é capaz de proporcionar uma fêmea. Cheguei inclusive a engravidar dele uma vez, mas tive um menino. Então acabei dando a criança a ele, para ser criada por ele e pela esposa.
sem que ela soubesse que ele é o pai biológico do garoto. Tanto Muriel quanto eu temos uma ligação intensa de pele e desejo. Mas não poder tê-lo apenas para mim só fortalece a minha decisão de continuar na minha comunidade lupina e lutar por nossas causas. Em nossa comunidade, somos divididas em pelotões, e o de coleta de informação costuma sair para conversar com outras comunidades lupina e se enterrar das notícias ou levar informações importantes. O Dr. Marcel visita várias comunidades lupina, levando a vacina contra os nossos mais novos inimigos, os malditos ibricanes. Ele já esteve em nossa comunidade e ficou fascinado com o nosso trabalho. Mas atualmente ele anda pelo Brasil em busca de auxiliar outros lupinos desgarrados, pois ele é arrependido de ter contribuído com o Descobre e tenta de alguma maneira se redimir. E devido a isso, ele é um alvo de eliminação muito importante. O governo brasileiro nunca apoiou tanto o Descobre quanto atualmente. Daí, o risco do doutor ser morto é muito grande. Mas a segurança dele e preocupação é responsabilidade de um eficiente grupo lupino itinerante. Como expliquei muitas coisas importantes para o entendimento de todos, eu vou avançar no relato. A nossa comunidade recebeu um carregamento importante de vacina. E com este carregamento, a missão de ir até uma alcateia. E para quem não sabe, alcateia é o nome que se dá às comunidades de Canes, pois os lobisomens de Sina preferem serem chamados de matilhas. Isso porque remete à amizade do homem com o cão, pois chegar numa comunidade lupina de lobisomem e referir-se a ela como alcateia é um tremendo desrespeito, pois lobisomens de Sina gostam e sentem prazer em serem referenciados como matilha. Muito bem, comparecer em uma alcateia é algo que soa humilhante, um lugar de muita tensão e que o menor deslize pode ocasionar uma guerra. Canes e lobisomens se odeiam tanto que a provocação entre eles é constante. Bem, eu detesto comparecer a alcateias, mas pelo acordo firmado entre as comunidades e normas de convivência na Fazenda Casa Real, todos nós devemos nos unir no que diz respeito ao Descobre. A base do acordo é muito simples. Primeiro, acabamos com o Descobre, e depois nos matamos para ver qual raça herdará o título de lobisomem. A convivência entre lobisomens de Sina e lobisomens Canes do Inferno é algo tão difícil que existem comunidades que não aceitam um acordo firmado na Fazenda Casa Real, assim como rejeitam a liderança centralizada de Ariel Everoski Casa Real. Apesar do vice-líder da resistência lupina ser um Cane do Inferno. Para cumprir a missão na alcateia, fomos designadas 7 lupinas: a Clara, Serena, Jadna, a Marylee, a Genova, a Vivian, a Evelyn e eu. E algo que eu não poderia deixar de mencionar sobre a Evelyn é que ela é uma lupina trans, ou seja, ela nasceu menino, mas aos 9 anos ela se descobriu menina e os pais a apoiaram. E devido a isso, ela começou o processo de resignação do gênero. Aos 11 anos ela iniciou o tratamento hormonal e por isso ela desenvolveu um belíssimo corpo feminino, com uma cintura muito linda, belíssimos peitos,
uma raba de parar o trânsito, um abdômen de fazer inveja a qualquer mulher e enlouquecer os homens, além de feições tão femininas e delicadas que é impossível associá-la ao gênero masculino. Outro fato que a tornava uma mulher fatal eram os olhos verdes, os cabelos loiros que chegavam à altura das nádegas, o jeito delicado, sorridente e feminino, e a vontade de sempre ajudar os outros. Ela, sem dúvida, era uma das lupinas mais lindas da comunidade. Bem, se não a mais linda realmente. Contudo, ela se sentia confortável em conservar uma bela de uma manjuba no meio das pernas, mas alegava que esse detalhe só servia para ela se realizar enquanto recebia insaciáveis cravadas de um macho faminto por sua rosquinha carente e piscante de amor. Assim como muitas lupinas, a Evelyn gostava de se envolver com caminhoneiros. E ela tinha uns 5 caminhoneiros casados e até pais de famílias. E estes só queriam ficar realmente com ela. A fascinação que ela exercia nos homens era tanta que os caminhoneiros traziam lingerie e vários presentes para ela. Bem, ao chegarmos com nossas mochilas contendo as caixas das vacinas, alguns canes do inferno que faziam a guarda da propriedade nos reconheceram e começaram a comemorar. Bem, não que não houvesse mulheres, casais e famílias na comunidade deles, mas era comum lupinos se encantarem com mulheres de uma comunidade formada por apenas lupinas. Bem, fomos recebidas com certa cortesia. Mas nunca é fácil o contato entre lupinos de sina com canes do inferno. E por mais que se tente estabelecer um ambiente amigável, a tensão de todos os lados e o menor deslize pode acontecer uma briga mortal. Explicamos a ele o motivo de nossa visita. E após um monte de perguntas, o líder da alcateia reuniu os componentes do grupo deles. 6 de nós estavam vestidas de calça, tênis e uma blusa, o mais decente possível. Isso para evitar qualquer insinuação de clima de romance ou coisa do tipo. Afinal, uma lupina que se preze jamais se envolve com um cane do inferno. E caso isso aconteça, ela deve se deitar com 7 lobisomens de sina ao mesmo tempo, para se purificar do maldito toque cane em seu corpo. Bem, contudo, a Evelyn estava vestida com uma blusinha bem insinuante, de barriguinha à mostra, um shortinho muito curto e enormes botas de cano longo que chegava até quase no seu joelho. Os homens daquela comunidade a devoravam com os olhos, enquanto as lupinas canes não escondiam o seu despeito a olhando com ódio. Bem, como canes do inferno são muito desconfiados, nós ficamos 3 dias naquele insuportável lugar, pois o líder decidiu que eles seriam vacinados em 3 etapas, pois caso fosse uma armadilha, haveria um grupo em perfeita condição de nos aniquilar. E foi quando um jovem cane começou a jogar todo o seu charme masculino para Evelyn. Bem, não que não houvesse insinuações e palavras de duplo sentido para todas nós, porém ignorávamos, e em algumas vezes eles mesmos repreendiam os engraçadinhos mais descontrolados. O tal cane do inferno se chamava Jairo, e de tanto que ele se insinuava, a Evelyn resolveu dizer que era uma lupina trans. E nisso, ele sorriu e alegou que não havia nenhum problema nisso.
e que ele era filho de pobre e não escolhia comida. A única exigência que fazia era que o taco dela ficasse fora do jogo de bilhar. A Evelyn sorriu e comentou que, acima de tudo, havia um problema. Ele já era casado. E também ele era um cane do inferno. E diante disso, ele se afastou calado. Mas depois voltou alegando que foi um dos canes designado para cuidar de nós durante a nossa estadia. E ele aproveitou isso para ficar mimando a Evelyn. O líder determinou que ele seria vacinado na segunda remessa, ou seja, no segundo dia. A vacina era aplicada em 4 lugares específicos: ou na coxa, ou no abdômen, ou no braço, ou no bumbum. E o danado do Jairo fez questão da vacina ser aplicada no bumbum. E também que fosse aplicada pela Evelyn. E ela estava fascinada pelo porte físico dele e pela beleza máscula. Bem, a Clara e eu decidimos alertar a Evelyn dos perigos de permitir a aproximação de canes do inferno. E também da desonra, que é um envolvimento com o impuro. E mais tarde, repreendemos a Evelyn ao vê-la passando a mão no peito esquerdo dele, contornando o selo da entidade que permitiu os indivíduos da alcateia dele se tornarem um insulto lupino que eram. Bem, foi quando no último dia de nossa estadia, quando já estávamos no alojamento esperando a nossa hora de partida, tendo cumprido a nossa missão de vacinar aqueles lupinos abomináveis, foi então que um uivo terrível foi ouvido. E naquele momento começou um corre-corre na comunidade. Os indivíduos corriam e gritavam que era guerra, orientando as mulheres a esconderem as crianças, os adolescentes e os idosos. E logo o ar foi impregnado pelo cheiro de carniça da transformação dos canes do inferno. E nós não entendíamos nada, pois só víamos as criaturas correndo transformadas e se agrupando para uma guerra. O líder dos canes do inferno nada nos disse, e foi quando o Jairo veio até nós. A Evelyn, preocupada, alegou que não tínhamos nada a ver com aquela situação, ao que ele mencionou que sabia disso, uma vez que o ataque não era de lupinos, mas sim do Descob. E quando ouvimos o nome Descob, o ódio subiu de tal maneira que já fui alegando que tínhamos armas. E nisso, ele alegou que o Descob não vinha simplesmente com pistolas, e que ainda era dia para conseguirmos assumir a forma lupina, já que a noite e a lua eram fundamentais para ativar a nossa sina. Aleguei que ele estava enganado, pois o nosso orgulho lupino estava em nosso sangue. Então ele mencionou que tudo bem, mas que o dever dele era garantir a nossa segurança, e que não queria confusão com a comunidade das lupinas, pois elas poderiam pensar que a alcateia de canes nos eliminou. E assim usou como pretexto uma luta com o Descob. Bem, nisso, a Evelyn lembrou do acordo do Ariel Everoski Casa Real, que determinava que contra o Descob a luta era de todos, e quem a rejeitasse era covarde e indigno de ser chamado de lupino. E o Jairo não teve outra alternativa senão aceitar. Ele retirou as suas roupas em nossa frente, o que fez a Evelyn soltar um uau. Naquele momento, ele deu um meio sorriso. E
e disse que só ela mesma para pensar naquilo no momento daquele. E nisso ele se transformou numa criatura de pelos escuros e olhos vermelhos, e também com um terrível odor de enxofre e carniça. E assim ele correu para a batalha. Olhamos incrédulas para Evelyn, que, fazendo um sorriso meio sem jeito, alegou que se iríamos morrer, pelo menos poderíamos aproveitar uma breve vista sedutora. E aquilo não teve como não nos fazer sorrir. E com as nossas armas fomos à batalha. Bem, eram tiros para todos os lados, fumaças dispersadoras, alarme, etc. Os terríveis lança-chama do Descobre se aproximando. E eu detesto admitir isso, mas os canes do inferno não eram tão despreparados. Alguns indivíduos não assumiram a forma lupina para jogarem bombas em resposta ao ataque do Descobre. E aquilo surpreendeu os agentes que tombavam diante da estratégia inusitada. E logo apareceram lupinos com lança-chamas até mais potentes. E assim fazendo frente aos lança-chamas do Descobre. E como são lupinos de transformação rápida, eles assumiam a forma lupina rapidamente. E então improvisavam uma barreira. E assim, recebendo as chamas do Descobre, que queimavam apenas os seus pelos. E nisso, eles voltavam à forma humana. E outro cane servia de escudo, fazendo o mesmo. E deste modo, eles avançavam sem sofrer queimaduras, pois criavam barreiras de pelos. Uma vez que os pelos se desprendiam do corpo dele ao assumirem a forma humana. E assim, os lança-chamas queimavam os pelos e não eles. Dessa forma, a eficácia do ataque dos lança-chamas era anulada. E só pelos que realmente eram queimados, e não os canes do inferno. Em contrapartida, os lança-chamas dos canes atingiam os agentes. E o Descobre realmente estava levando o pior. Bem, aquilo era um ataque estranho. E foi quando 7 agentes saíram de um veículo do Descobre e avançaram. E a Clara reconheceu quem eram eles e gritou que eram os Ibricanes. E naquele momento a bala correu solta. Porém, as criaturas se desviavam e assim chegando a ficar invisíveis. E os canes de linha de frente não foram páreo para aqueles monstros, que os atacaram com extrema violência, restando a eles apenas soltarem urros de dor, enquanto tinham seus corações arrancados. Naquele momento, o que os Ibricanes não contavam aconteceu, pois eles beberam o sangue de suas vítimas. E assim, um por um, foi caindo agonizando, voltando à forma humana e se estremecendo. E diante daquilo, o Descobre começou a bater em retirada. E apenas os atiradores permaneceram em seus postos. Mas o revide dos canes do inferno era impressionantemente superior. E não havia a menor dúvida que aquela alcateia estava preparada para o Descobre. Porém, a luta não estava vencida. Reforços inimigos foram chegando, e a noite também chegou. E com ela, tivemos a oportunidade de ter a nossa transformação lupina. Então, entramos no conflito com toda a força. Saímos feito loucas e avançando sobre os inimigos que guerreavam pela mata. O Descobre tentou sobrevoar o acampamento combatendo com helicópteros,
mas os 3 veículos aéreos foram abatidos. Os canes do inferno estavam tão furiosos que devoraram parcialmente os soldados do Descobe. E para piorar para o lado dos malditos homens de preto, um ataque do Descobe nem chegou a alcançar Alcateia, pois uma matilha o interceptou, acabando com todos eles, ao que acredito que seria o pelotão de triunfo que foi exterminado por lobisomens de Sina. Uma vez que perceberam o deslocamento para Alcateia. O resultado do confronto foi muitos canes feridos, algumas baixas, choros de dor, gritos de comemoração, homenagem, abraços, agradecimentos aos lupinos de Sina pela anulação do ataque surpresa do Descobe, etc. Porém, o Descobe foi quem teve realmente a maior baixa no confronto, pois muitos corpos de agente foram queimados e jogados em fossas abertas para este fim. E enquanto eram jogados, eram cuspidos e amaldiçoados pela Alcateia. Os 7 ibricanes que morreram no ataque frustrado, ao se alimentarem do sangue dos lupinos imunizados, eram Asmodeus, Valak, Leviatã, Belfegor, Behemoth, Akhman e Agares. Contudo, por serem apenas codinomes, outros ibricanes com o mesmo nome logo reapareceriam. E talvez até com melhorias genéticas. Bem, como tínhamos certos conhecimentos médicos, ajudamos alguns feridos, enquanto chegavam as ambulâncias dos hospitais lupinos, já que não podemos confiar nos hospitais comuns. Bem, graças à nossa união, estamos preservando as nossas vidas, e muitos de nós ainda caem diante do Descobe, mas a nossa união é a nossa força. E apenas no 5º dia de nossa estadia na Alcateia que voltamos para a nossa comunidade. A notícia do ataque que a Alcateia sofreu chegou antes de nós e nos fez pensar em um reestruturamento. Contudo, um fato que irei mencionar foi que antes de sairmos, sentimos falta da Evelyn por 2 horas. E ela apareceu toda desconfiada com o Jairo. Bem, segundo ela, não rolou nada entre eles. Apenas se encontraram por coincidência num rio próximo da Alcateia e puderam conversar. Tempos depois, quando regressávamos, ela confessou que ambos se beijaram, trocaram algumas carícias, mas que ela não se permitiu ir muito mais adiante. Afinal, ele era um cane do inferno, um ser imundo, repulsivo e uma desonra para os lupinos de Sina. Bem, fingimos acreditar que ela honrou o respeito de nossa linhagem lupina. Mas fica difícil realmente dar crédito, uma vez que ela já foi flagrada em encontros secretos com ele. E como se não bastasse isso, ela não quis mais saber de trabalhar à noite em encontros com caminhoneiros. Ela anda muito comportada. E temos muita desconfiança que ela e o tal Jairo mantêm um relacionamento secreto, mas cada um na sua, e Deus com todos. Bem, Fael, este foi o meu relato. Espero que possa ajudar os lupinos desgarrados. Embora sei que vai fazer isso, eu peço que leia integralmente este relato, pois tem código sendo repassado para uma comunidade lupina. Um grande abraço. Boa noite.